lemos até o 19, se não me engano, né? Mas vamos recapitular do versículo 13 em diante, né? Perdão. Então nós vimos que no versículo 1 do capítulo 10, nós vimos que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, sobre, enfim, toda a casta de demônio, independente da situação, porque nós sabemos que uma enfermidade é um espírito imundo. Então eles saíram e o Senhor orientou que eles não levassem dinheiro, nem duas túnicas, igreja, e que se eles, quando chegassem em uma cidade, eles procurariam uma casa onde eles pudessem se hospedar. E no versículo 13, ele diz assim: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então nós entendemos que quando nós chegamos, cumprimentamos o irmão, não é a paz do Senhor, irmão. Na verdade, a gente tem esse hábito de querer, na verdade, muitas vezes até por timidez, por vergonha, né? Ao invés de sermos claros, a paz do Senhor, meu irmão, né? A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, né? Coisa assim bem, não, nós não podemos, veja, a Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Cristo, Cristo se envergonhará dele naquele dia. Então quando nós dizemos a paz do Senhor, e aquela pessoa diz amém, veja, então você abençoa aquela pessoa, abençoa aquele lar, Deus te abençoe, você lança a tua bênção sobre aquele lar ou aquela pessoa. E agora, se a pessoa simplesmente, então você não, né? É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Ele até mesmo diz que depois de 2 ou 3 admoestações, nós devemos até evitar certas pessoas, principalmente, como diz o apóstolo Paulo, né? Aos simples eu me fiz simples, né? E aos sábios eu me fiz indomável. Veja, nós não podemos cogitar a possibilidade, é verdade, de nós deixar que... Veja o que diz, vocês vão entender o que eu quero dizer. Veja. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Vou repetir. E se ninguém vos receber, e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Uau! Você já parou para pensar nisso, irmãos? Veja, Jesus dando a ordem aos seus discípulos, veja, e que se as pessoas não os ouvissem, veja, ele saindo dali, ele sacudisse o pó que estava agarrado na sua roupa. Veja, porque haverá menos juízo. Agora, veja como as pessoas elas são enganadas com esse Jesus fragilizado. Na verdade, com esse Jesus que parece que está implorando para que as pessoas... Não, o Senhor Jesus, ele corrige a quem ama. E quem é que Jesus ama? Aquele que guarda os meus mandamentos e os cumpre. Aquele que guarda, veja, a palavra do Senhor Jesus. Então veja bem,
Vamos trazer para os dias de hoje? O que será? Se vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que, veja, irmãos, e vemos que, veja bem, Sodoma e Gomorra, eles não tinham os mandamentos. Quando a Bíblia diz que as campinas de Sodoma e Gomorra, elas eram como o jardim do Éden. Veja, antes de chover fogo, antes dela ser destruída. Então, a única, além dos testemunhos que eles ouviram, né, de todas as grandezas, né, porque nós sabemos que os gentios, eles temiam muito mais o Deus de Israel do que os próprios israelitas. Tanto que os israelitas eram tão vulneráveis espiritualmente, veja bem, para não dizer à toas, que eles desejaram um rei com as outras nações. Não é verdade? Sobre o domínio do Deus Todo-Poderoso, onde mar se abria, enfim, na verdade, toda aquela grandeza de poder que Deus manifestou. Veja, Deus não foi tirando o povo do Egito, aquele povo que já tinha esquecido de Abraão, de Isaac, e do seu pai Jacó, e dos seus príncipes, ou os 12 filhos de Israel, os filhos que Leia e a sua criada, Raquel e a sua criada, deram para Jacó enquanto ele estava em Padã-Arã, sujeito ao seu sogro, veja, então ali, seu sogro Labão. Então ali, veja, o único filho que nasceu fora do território de Labão foi Benjamim. Então, veja, eles já tinham esquecidos. Por isso a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que ele, quando grande, não se perca. Então, veja, hoje está nos faltando, veja, hoje, meu Deus, a gente não sabe nem por onde começar, a gente quer escolher palavras para não... Porque o nosso objetivo, a nossa luta não é, né, contra os irmãos. A nossa luta não é contra católico, assembleano, adventista, batista, metodista, não. A nossa guerra é com aquele espírito maldito que está lá dentro enganando aqueles irmãos. Esse espírito teólogo, esse espírito de mentira, né, que todos sabem, irmãos. A Santíssima Trindade nasceu em 325 no Concílio de Nicéia, veja, mas todos, veja, aderiram àquilo de uma tal forma que, ao invés deles testemunharem a grandeza, veja, permanecerem unânimes na doutrina dos apóstolos e os profetas, eles mesclaram, veja, tentando agradar romanos e judeus. Sabemos que é que nem nós lemos aqui, ó, veja. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó delas. Agora veja bem, e nós com tantos testemunhos, com uma Bíblia completa na nossa mão, onde nós podemos conferir, irmãos, nós somos muito gratos a Deus, porque Deus, Ele nunca mudou a sua forma de
trabalhar com seus filhos. Então, quando ele levantava um profeta, aquele profeta morria, o povo se corrompia. Então nós já estávamos, veja, há muito tempo sem. Então, para esta era de Laodiceia, Deus levantou um profeta para restaurar a santa doutrina, de acordo com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, 4, 5 e 6. Que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o espírito e virtude de Elias. Veja, aquela mesma virtude. Veja, aqueles sete espíritos que nós vimos lá no livro de Apocalipse. Veja, mudando-se as eras, mas a mesma doutrina, o mesmo espírito, vindo sobre aqueles a qual o eterno Deus Todo-Poderoso enviava. Então, o mundo, veja, assim como nos dias de Israel, você imagina, irmãos, o povo chegar assim a uma situação de sacrificar os seus próprios filhos, veja, para um Deus pagão. Você já pensou? Você jogar o teu filho no fogo para receber alguma dádiva, sei lá, né, o porquê eles cometiam tal atrocidade. Mas a Bíblia nos diz que toda vez que o povo ficava sem profeta, ele se corrompia. Por isso nós temos esta multidão, né, de pensamentos, né? E infelizmente, como nós acabamos de ouvir da boca do profeta, veja, que nos últimos dias os filhos de Deus teriam fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Veja, qualquer lugarzinho que as pessoas montam uma igreja e com essas doutrinas loucas, doutrinas de homens que procedem do inferno, essas doutrinas, vejam, logo elas estão. Veja, agora, quando você prega o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veja, mediante essa fé, a qual Jesus enviou os seus discípulos para propagá-la em todo o mundo. Ah, irmão, aí são muitos os poucos. São muitos os poucos. Por quê? Porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Nós vimos que denominações com tradições, né, que tinha, pelo menos elas tinham santidade, e hoje elas abriram a porta para o demônio da moda entrar lá dentro e fazer gato e sapato. Não é verdade? Como nós, veja, a teologia, o amor ao dinheiro tem feito o quê? Com que? Veja, eles não entendem mais a ordem da igreja. Não é verdade? Deus enviou um homem chamado Saulo, veja, para nós gentios, para trazer de volta a nossa fé. Veja, trazer de volta não, né? Porque a fé dos filhos aos pais, a fé dos pais aos filhos eram dos ortodoxos, dos judeus, para os apóstolos. Para aqueles judeus que viviam através do sacrifício, veja, de animais, da circuncisão, este foi o pacto que Deus teve com Abraão. E todos que dormiram, veja, nessa esperança, eles ressuscitaram quando Cristo bradou e entregou o seu Espírito. Então a terra se fendeu e eles foram vistos, alguns reconhecidos na cidade. Agora, de Jesus, veja, do Calvário, veja, então, aqueles pais, os judeus, eles tinham que ter a mesma fé dos apóstolos. Veja, você vê que, mesmo na cidade dos gentios, quem mais perseguia os apóstolos era os judeus. Veja,
eles geralmente vinham e citavam o povo e faziam coisa, né? Com exceção de Efésios, né? Ali que a grande guardadora era Diana, veja. Mas tinha a muvuca dos judeus, por quê? Porque ali haviam os judeus que conservavam a fé de Abraão. E você pode ver, irmãos, porque quando nós lemos o livro santo, sem defendermos tese, é muito fácil. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai ver que quando, veja, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, a virtude de Deus em Paulo, nós sabemos que a única pessoa a qual a plenitude de Deus habitou foi em Jesus. Correto? A única pessoa a qual a plenitude de Deus, quer dizer, todo Deus habitou, foi em Jesus Cristo. Nos demais foram virtudes, porções, né? Que nem o apóstolo Paulo fala, ele disse, se eu vou me jactanciar, eu vou me jactanciar em Cristo, por quê? Porque é de Deus, não é de quem quer e nem de quem corre. Por isso o Senhor Jesus, em Apocalipse, ele diz, sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas e maldições. E toda vez que este homem, chamado por Deus, ele fala tocante à lei, ele está falando, veja bem, da circuncisão, das leis cerimoniais. Os mandamentos vieram por Deus e as leis por Moisés. Veja. Assim, da mesma forma, veja, os animais foram criados por Deus, mas quem deu os nomes foi Adão. Veja, podemos ver um tipo, não é verdade? Veja, Deus, cada lei, ela tem um inciso, um artigo e um parágrafo. Veja, o natural tipifica o espiritual. Sabemos que todas as leis mundiais, elas têm base os mandamentos. Ela, veja, é uma réplica, algumas muito grotescas, né, que estamos vendo aqui no Brasil. A lei só funciona para os desprovidos, né? E então, veja bem, toda vez que Paulo ele fala tocante à lei, ele está falando, você pode ler ou antes ou depois, ele vai falar da circuncisão. Veja, dos dias de festa. Veja, não mais aquele sábado farisaico, né? Que as pessoas se trancam dentro de casa, ou se trancam na igreja não. Veja, esse é o sábado farisaico, esse era o sábado que os sacerdotes faziam com que o povo fizesse, mas eles não tocavam nem o dedo, né? Jesus mesmo disse, mas no sábado lá, se o teu boi cair lá, tu não vai? Então por que eu não posso livrar um filho de Abraão? Veja. Então era isso que deixava aquelas pessoas furiosas com Jesus. Eles não terem a humildade de reconhecerem que eles estavam errados. Hoje não é diferente quando você fala, veja, as pessoas elas têm dificuldade em dizer, meu Deus, quanto tempo andei no engano. Não. Elas preferem continuar no erro e propagar o erro, mas nós acabamos de ver que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para os tais. E Jesus não deixa isso em oculto, ele deixa bem claro. Muitos virão e me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós fizemos prodígios e maravilhas. E lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Imagine que tristeza, irmãos. Veja. Você imagina que tristeza quando um pai ter que deparar nos olhos do filho, nos olhos do neto, e ver que aquele pai, veja,
teve a infelicidade de trazer uma doutrina que não corresponde com aquela que Cristo ensinou e enviou os seus apóstolos a propagar em todo o mundo. Todo o poder me foi dado, portanto ide. Em todas as nações estarei convosco até a consumação. Deus, Ele não muda. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém. Deus é maravilhoso. E naquele dia nós sabemos que, quando nós, se tivermos, que descer a cova fria antes do arrebatamento da igreja, então veja, meu Deus, aquele cidadão, ele clamava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, eu estou aqui em grande tormento, enquanto não haveria necessidade disso, porque tinha a lei e os profetas. E ele deixou de ouvir. Muitas vezes, irmão, o que acontece é que nós não damos nós não. Vamos generalizar, porque, como diz outro, nós saímos do mesmo, nós saímos daquele saco, daquele pacote de confusão, que é a religião. E estamos em Cristo Jesus por sua misericórdia, não por méritos nossos, jamais, mas pela misericórdia do Senhor Jesus que nos alcançou. Então muitas pessoas, eles não querem, eles têm medo de provar. Tem muito medo de provar, de dar uma oportunidade real, de Jesus. E, irmãos, é aqui que onde vem esta palavra. E se ninguém vos receber, é que nem o profeta Isaías diz: Senhor, como vão aprender se não tem quem ensine? Como vão ensinar se não foram enviados? Esse é o terror da teologia. É homem ungindo homem. É homem ungindo agora até mesmo mulher. Não é verdade? Onde a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é indecente a mulher ensinar. Porque ela... Não. Ei, sem arrazoamentos. A Bíblia diz que a mulher não pode usar de autoridade. Não é verdade? Mas como? Se o próprio Deus disse que a mulher é adjutora, veja. Vocês estão entendendo, irmão? Como eles embolam, vamos usar uma linguagem popular, como eles embolam o meio-campo para fazer do seu próximo a imagem e semelhança de Deus uma moeda de câmbio. Veja, assim como tem a moeda americana, israelense, brasileira e etc., também tem as moedas religiosas. Cada religião, ela tem uma moeda. Cada religião, ela vê o seu semelhante. Veja, eles tornam a imagem e semelhança de Deus em uma moeda de câmbio. Veja, essa é a grande verdade. Quando nós saímos quando nós saímos deste parâmetro para, veja, este
esta medida apostólica para viver uma aventura religiosa. Então o Senhor Jesus vem e diz: olha só, acautelai-vos. Aqui tá. Essa foi uma retrospectiva de domingo. E nós paramos aqui no 21, né? Veja, no versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Veja. O Espírito de Deus falará em nós. Porque no versículo anterior diz: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou de que haver. Vamos continuar a leitura então, né? Tá aqui, ó. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Hoje eu conheci um haitiano, calcula um cara astuto. Simples, muito simples. Um cachecol pendurado para limpar o ranho do filho, que ele saiu do postinho, o cachecol pendurado, enquanto corria aquele barbante assim, ele ia lá e limpava, jogava ali nas costas, aquele, né? E aí, eu fui entregar um folheto para ele. Aí ele começou e eu comecei a colocar ele a pauta, né, tocante ao folheto. Ele dizia: tu pode provar isso na Bíblia? Eu digo: posso. Então deixa eu ver. Mas ele falava na linguagem lá, bem, em português bem, só Deus na causa para a gente entender, né? Porque eles estão agora há pouco tempo no Brasil, então eles ainda têm um português bem. Mas graças a Deus a gente conseguiu se comunicar. Então ele: ei, Tomizinho, gostei daquele cidadão, sabe? Por quê? Você pode me provar? Veja. Você pode me provar o que tu está afirmando? Não é verdade? Veja. Se o povo, veja bem, uma vez que eu saio do catolicismo romano para vir para o protestantismo, é porque eu me senti de alguma forma lesado, correto? Porque senão não sairia de lá. Verdade? Então veja. Agora, muito mais cuidado. Veja. É que nem sempre eu digo: quer me engana bem enganado, porque vai ter somente uma oportunidade, não vai me enganar a segunda. Assim, veja bem, nós temos que trazer para o espiritual. Veja, uma vez, quando na minha tenra juventude, que eu fui convidado pelo meu vizinho, o Irineu, para eu fazer uma visita na Assembleia de Deus. A minha mulher não gosta que eu fale, mas é a verdade, não estou mentindo, né? E jamais esse meu tempo de mentira passou quando eu andava no mundo. Então, quando eu cheguei lá e vi aquele culto, eu digo: uau, muito diferente, mais virtuoso. Veja. Então, veja, é porque eu vi que lá estava faltando alguma coisa. Então eu vim, veja, para outra fé. Né? E nesse tempo havia muita santificação,
entre os assembleanos. Eu vivi no meio deles, eu conheci esse povo no tempo que realmente havia muito temor de Deus. Mesmo eles vindo com a doutrina, né, cultuando o batismo trinitariano, mas veja, eles vieram enganados desde quando? Veja. Mas havia muito temor, havia muita santificação, era um povo tremendo, de oração, um povo fervoroso. Veja. Não que não existam ainda, mas já estão entrando em extinção. Assim como adventistas, assim como todas, né? Agora está vindo essa geração aí, né? De base nas unhas, de sobrancelha raspada, dignos de piedade. Não é verdade? Mas isso está globalizado. E isso não é só ali, isso está globalizado. Mas a Bíblia diz que Deus tem um remanescente. Amém. Aleluia. Deus tem um remanescente que vai se posicionar pela palavra, que vai se posicionar na mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Amém. Veja, Deus tem um povo, Ele disse que tem. Glórias a Deus. E glórias a Deus por isso, porque Ele tem. Nós somos provas vivas de que Ele tem. Amém. Não é desfazer de nada, não, está aqui, ó. É simples, como foi simples para mim, é simples para qualquer um. Como foi simples, é simples, veja, desde que você venha ler a Bíblia sem defender partido religioso. Quando você faz isso, irmão, alegria nos céus. A alegria nos céus, por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que quando morre um pecador, a tristeza. E nós vimos que aqui, ó, veja bem, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Veja, viviam a luz, veja, de um tal de Ló. Veja, parente de um certo Abraão, que depois, veja, depois que Abraão foi e lutou contra aqueles 5 reis e resgatou aquilo que eles tinham levado de Sodoma e Gomorra, então veja, Ló tornou-se prefeito da cidade, ou governador. Porque se você ver lá, veja, a Bíblia diz que quando a pessoa sentava na porta para julgar, é porque ela era uma autoridade. Então a influência de Abraão, seu tio, lhe deu um status de muito elevado. Veja. Então o que eles tinham? O que eles tinham de Deus era, veja. E Ló, a Bíblia diz que Ló estava enfadado daquela luta, daquela vida dissoluta que havia em Sodoma e Gomorra. E eles manifestaram veja, o pouquinho que Ló tentava passar para eles tocante ao eterno, veja, depois lá nós vimos lá que quando eles foram na casa de Ló pegar aqueles anjos para manter relações sexuais com eles, veja, eles manifestaram, todo que chegou aqui e pensa que pode julgar todo mundo, veja, vamos ler, deixa eu ver se tem tempo. Não, quero acabar dentro do horário, mas vamos para sexta-feira. Deixa eu ver. Veja bem. As leis está lá em Gênesis, pode ler, né? Quando aqueles 2 anjos, e ali você veja bem, irmãos, quando aqueles três anjos chegaram na tenda de Abraão, Abraão estava sentado debaixo do carvalho, o que ele disse? Meu Senhor. Ele não disse meus senhores, porque a Bíblia narra que um era o anjo do Senhor, quer dizer, era o próprio Elohim ali. Agora, quando aqueles, veja, e ele ficou com Abraão, e os outros desceram para Sodoma e Gomorra. E aqueles, veja, quando Ló viu, ele disse, meus
senhores. Vocês entenderam? Veja, Abraão, veja, se Ló estivesse lá, ele teria reconhecido que somente um daqueles era Senhor. Porque não existe, irmão, em nome de Jesus, a mínima possibilidade de nós termos 3 ou 2 divindades. É um, mas é 2, mas é na essência, não é? E querem confundir a cabeça das pessoas, porque, pobrezinhos, nem eles mesmos têm revelação. Nós vimos que o Evangelho de Cristo é através de revelação e não de teologia. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi o sangue e a carne que te revelou. Paulo, veja, o evangelho que eu vos anuncio não aprendi segundo o homem, mas por revelação. Veja, o Evangelho de Cristo não consegue se fundir, graças a Deus, com a teologia. A letra mata, o Espírito vivifica. Jamais a teologia pode fazer você entender Deus, porque Deus, ele se discerne por si só. Por isso o Espírito Santo deixa bem claro: as profecias deste livro não é de particular interpretação. Não tem como nós lermos, você entender algo, eu entender de outra forma, outro entender de outra forma, e dizer que nós 3 vamos para o céu. Não, alguém está enganado, alguém está mentindo, né? Veja, enquanto você não conhece, não é uma mentira, é um engano. Agora, quando você conhece e permanece, aí é um pecado consciente. Aí é uma iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado consciente. Então aí você, pobrezinho. Porque veja, que nem está lá aos Romanos capítulo 1, né? E tornaram a verdade de Deus em mentira, e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja, hoje o homem, ele está honrando mais o seu padre, mais o seu pastor, do que o próprio Deus, o próprio Senhor deles. Veja que cena triste, que quadro triste, que quadro terribilíssimo. Veja, trocando, o seu Criador, por um padre, um papa, um pastor, um ancião. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. O apóstolo Paulo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a verdade de Deus em mentira. Irmãos, quem tu pensa que é? Eu sou doutor em teologia, PhD em... irmão, misericórdia, não vá atrás disso que é furada. Não vá atrás disso, que é morte. Isto é veneno na panela. Isto é morte. Não vai, irmão, porque é a morte. É que nem, né? Você consegue imaginar, irmão, alguém mais inocente, do que Adão e Eva? Mas somente, uma palavrinha com 3 sílabas. Só uma. Deus disse: a hora que vocês comer, certamente morrerão. Agora, estar fora de Cristo, certamente morrerá. Mas estar em Cristo não é estar em uma religião, é estar na mesma fé dos apóstolos e os profetas. Amém. Porque Jesus Cristo é o fundamento deles. Amém. Uma palavrinha com 3 sílabas. Uma única palavrinha com 3 sílabas. Não vai morrer. É porque quando tu comer, o teu entendimento vai ficar aberto. E se você, mas quando eles cometeram aquela transgressão, e que o Senhor, Ele veio
ter um companheirismo com Adão e Eva no final da tarde. O que aconteceu? Adão se escondeu porque viu, veja, que estava nu. Adão, quem te mostrou que tu estava nu, irmão? Veja, o primeiro culto teológico foi da serpente para Adão e Eva. O primeiro culto teológico que eles tiveram foi, veja, porque questionaram a palavra de Deus. Hoje eles questionam a palavra de Deus, veja, trocando Santa Ceia, batismo, que é novo nascimento, veja, e acham que podem herdar. Não, vão herdar, mas não é o céu, com certeza, porque Deus não é homem para que minta e nem filho. Mas isso está acessível, veja, a glória do Todo-Poderoso está acessível a todos. Amém. Porque a Bíblia diz que todos quanto creram em Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas crer em Jesus não é negar o nome dele no batismo. Crer em Jesus não é trocar o vinho pelo suco de uva. Crer em Jesus não é, bem, na verdade, o princípio de tudo, na verdade, é o arrependimento. É o me arrepender da velha natureza. Veja. E me batizar para eu ter meus pecados perdoados, de acordo com o batismo que Pedro ligou na terra, a qual o Senhor Jesus ordenou a ele. Pedro, que tu ligar na terra, eu vou ligar no céu. Por quê? Porque Pedro tinha a revelação de que Jesus era o Cristo. Não a segunda pessoa, mas a glória de Deus. Veja, Deus feito carne. Eu e o Pai somos um. Como diz tu, mostra-nos o Pai e nos basta. Adão, quem foi que te mostrou que tu estava nu, Adão? Foi a mulher que tu me deu. Eva, foi a serpente, veja. Veja, irmão, isso vai ser a mesma coisa, porque a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Um vai acusar o outro, mas Senhor. Não há. Veja, por quê? Porque estas páginas estão marcadas com o sangue de um justo, com o sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você se deixa levar, ó irmão, reconcilie-te com Cristo enquanto estás no caminho, a Bíblia diz. Veja, se tu tiver alguma demanda com o teu próximo, vai e conserta-te com ele no caminho. Se tens alguma demanda doutrinária com Cristo, acerta-te enquanto tu está no caminho. Porque depois não adianta o arrependimento. E isso, não tem como fugir disso. Deus não deixou o Israel sair do Egito sem que antes ele visse vai lá, Moisés. Vai lá que... mas Senhor, o que tem na mão? A serpente. Veja. O lugar mais improvável de se pegar uma serpente é pela cauda, onde ela tem toda aquela flexibilidade para picar. É verdade? Por isso Jesus diz, veja, a coisa mais improvável é Deus pegar, veja, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Os doutores, PhD, e PhD e DDD tem um alfabeto todo de diplomas que vai arder como uma brasa no peito. Veja, uma brasa incandescente no peito. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, largue esse orgulho que Satanás colocou no teu coração e volte para Cristo. Volte para Cristo, em nome de Jesus eu te peço. Deus não deixou mas eu vou endurecer o coração do faraó, viu? Senhor, eles não, eu vou endurecer o coração do faraó, porque o meu povo vai conhecer o esplendor da minha glória. Para eles verem que, veja bem, irmãos, porque aquele povo estava muito tempo acostumado somente com o laço e o açoite. Bordoada e trabalho e bordoada e trabalho. Veja.
Então ali eles viram toda a grandeza, veja, enquanto o Egito estava se despencando em catástrofes, Gósen estava desfrutando da presença de Deus. Veja, enquanto o mundo, veja, a Bíblia diz veja bem, o povo de Deus descansa nós estamos em Gósen, nós estamos na terra prometida, naquela terra, veja, que Deus estabeleceu pela boca de José para que o povo, veja, ficasse ali até que tudo, mas como Deus, Ele tinha dado uma terra para Abraão, o seu ancestral, eles tinham que voltar para ocupar aquela terra. Então, e Faraó começou a afligi-los de forma tal que eles começaram a clamar. Eles estavam tão acostumados ali, sendo os queridinhos do Faraó, né? Não, esse povo aí, rapaz, essa é a família de José, que salvou a vida de todo o Egito e do mundo. Quando teve aqueles 7 anos de fartura e 7 anos de necessidades, veja, a mais terrível escassez, a mais terrível seca que se ouviu, veja, mas nós estávamos com nossos celeiros abastecidos. Não, esses aí, olha, são os queridinhos do Faraó. Veja, olha, tanto que Faraó deu a terra de Gósen, olha, uma das mais excelentes terras que havia no Egito, Faraó deu a eles. Então eles estavam ali tão acostumados, veja bem. Por isso, irmão, Deus de vez em quando Ele vem dar uma sacudida no crente. Veja, porque a Bíblia, veja, um poeta diz que os hinos mais lindos, eles foram inspirados em momentos de dureza. Porque o povo de Deus, quando ele se acostuma, veja, ele não acorda mais na madrugada, ele não jejua mais, ele relaxa, veja, não tira mais um tempo para ler ali o livro santo, ele já sabe que não é verdade. É que nem, veja, tabernáculo da fé, os filisteus vêm sobre ti. Leem tantas mensagens, mas se esquecem da fonte, que é a Bíblia Sagrada. Hoje eu estava lendo, veja, Moisés, quando bebeu, irmãos, ele não foi jogado assim no rio Nilo de qualquer jeito. Não. Vamos deixar para domingo, vamos falar disso no domingo. Na sexta-feira? Não. E Moisés, ele não foi simplesmente, foi detomado o cesto e largado assim, ó. Não. Veja. Agora, quando o pregador, no calor da pregação, comete isso, veja, isso não tira a salvação de ninguém, correto? Mas isso também Deus permite para quê? Para que nós, irmãos, veja, sempre estamos com a Bíblia. A Bíblia é a mira. A mensagem do profeta é a massa de mira. Então a massa de mira, quem conhece uma arma sabe, ela é ajustável. A mira, ela é fixa. Então essa mensagem, elas têm que estar alinhada com a Bíblia Sagrada, Urim e Tumim, Antigo e Novo Testamento. E para nós nunca desviarmos, veja, cometer o mesmo erro que as outras gerações cometeram. Depois que o profeta morria, eles criavam, eles se denominavam e ficavam, veja, hoje a mensagem para tudo quanto é gosto, a mensagem, veja, e a coisa já está ficando, como diz outro, já está ficando cabreira. Porque não querem permanecer, veja, na simplicidade deste livro santo. Estão começando a pontuar coisas e vejam, meu Deus, que Deus nos ajude.
Não é verdade? Que Deus nos ajude. Vamos cantar um hino. Vamos cantar este hino aqui, para nós encerrarmos. Ele é tudo, eu não sou nada. Ele é o autor da minha fé. Eu sou o vaso, ele é o oleiro. Ele é o último e o primeiro. Ele me mantém de pé. Ele é o compositor que me ensina a interpretar. Longe dele eu desafino, perto dele eu sou menino. Ele me escolheu para adorar. Que ele cresceu, diminua. Que ele apareça e eu não. Que ele seja adorado, que ele seja exaltado. Ele é o autor da criação. Que ele cresceu, diminua. Ele é o tema da canção. Sou uma voz no deserto, mas Deus sempre está por perto, dono do meu coração. E como não adorá-lo, se ele é o pão, ele é a vida, ele é tudo para mim. E como não exaltá-lo, me dá força, me levanta e vai comigo até o fim. Se eu me humilho, ele me exalta. Se eu choro, ele me acalma. Ele é um amor para mim. E ele é. E como não adorá-lo, se ele é o pão, ele é a vida, ele é tudo para mim. E como não exaltá-lo, me dá forças, me levanta e vai comigo até o fim. Se eu me humilho, ele me exalta. Se eu choro, ele me acalma. Ele é um amor para mim. Ele é. Que ele cresceu, diminua. Que ele apareça e eu não. Que ele seja adorado, que ele seja exaltado. Ele é o autor da criação. Que ele cresceu, diminua. Ele é o tema da canção. Sou uma voz no deserto, mas Deus sempre está por perto, dono do meu coração. E como não adorá-lo, ele é o pão, ele é a vida, ele é tudo para mim. E como não exaltá-lo, me levanta, vai comigo e vai até o fim. Se eu me humilho, ele me exalta. Se eu choro, ele me acalma. Ele é o amor para mim. Ele é. E como não adorá-lo, ele é o pão, ele é a vida, ele é tudo para mim. E como não exaltá-lo, me dá força, me levanta e vai comigo até o fim. Se eu me humilho, ele me exalta. Se eu choro, ele me acalma. Ele é um amor para mim. Aleluia. Glórias a Deus. Oremos. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, pelo pão que o Senhor nos concedeu, este manjar escriturístico, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai bendito e santo. Ó Deus, obrigado pela chuva, Pai, que cai tão pacata ali fora. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui envoltos, Senhor, da Tua palavra, nos alimentando, Senhor, assim como a águia alimenta os seus pintainhos, Senhor, o Senhor tem nos alimentado com o maná fresco, com o maná do dia. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Guarda Teus filhos, Pai, debaixo das Tuas potentes e santas mãos, Pai, nos livrando dos acidentes naturais, mecânicos e humanos, do homem fraudulento, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, do homem sanguinário, do homem despudoroso, Pai, Pai querido e santo, ó Deus, que, Pai, nós venhamos todos correr, Pai, porque o Senhor é um Deus que é especialista em transformar homens corruptos, violentos, homens fraudulentos, homens, ó Deus, e formá-los cidadão dos céus. É a Tua especialidade, Senhor. Ó Deus, como diz o poeta, ó Senhor, a Tua casa é que nem curva de rio, Senhor. É esses que o Senhor gosta de lapidar, gosta de purificar, ó Deus, de nos tirar do montouro, Pai, e nos colocar assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Te glorificamos e te exaltamos. Cura, Senhor. Ó Deus, abençoa as Tuas ricas bênçãos, Senhor, que nos enriquece e não acrescentam dores, que elas venham nos alcançar. De que adianta o homem dormir tarde e acordar cedo, Pai? Ó, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os edificadores. Te glorificamos e te exaltamos e pedimos, Senhor, aperfeiçoa-nos a nossa fé. Amém. Pai, cubra-nos com a Tua piedade, com o Teu amor, com o Teu perdão, Pai, ó Deus, e nos molde, Senhor, para termos o Teu caráter, para termos, Senhor meu Deus, a Tua pessoa em nossas vidas, a nossa vida, Senhor, a nossa casa, o nosso trabalho, ó Senhor, tudo que temos está à Tua disposição, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te agradecemos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, e venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus os abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe em nome de Jesus.